Olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso quarto encontro do webinário de Jornada de Atualização Pedagógica das Aulas Remotas 2020. É um privilégio estar aqui com vocês novamente. Hoje, juntamente, a professora e pesquisadora em educação, Ana Paula Colli. Bem, nos nossos primeiros encontros, nós já abordamos competências socioemocionais, metodologias ativas, planejamento de aulas remotas e hoje nós falaremos sobre avaliação. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês os feedbacks que nós temos recebido. Nós recebemos da professora Emanuele, professora de Química, da Nona CRE, da Escola Ângelo Furian, um vídeo onde ela já se inspirou no nosso webinário que conversava com a professora Lívia Paim sobre metodologias ativas usando uma ferramenta que é o TikTok. Eles estavam falando sobre densidade. Vamos passar para vocês já verem como isso está sendo trabalhado na prática e gerando ideias para os professores. Olha só. Tu que dá o play, Rodrigo. Vamos ver aqui. Bacana, né? Então, esse foi o trabalho do aluno Augusto Mori. Dou os parabéns para a prof. Ficamos muito felizes que as sugestões já estejam sendo usadas. Muito legal. Bom, ficamos então agora com a professora Ana Paula, que vai conversar conosco sobre um desafio, que são as avaliações, um tema tão importante na educação, mas um desafio nesse nosso ambiente remoto e nesse mundo de pandemia. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, muito obrigada, Letícia. Deixa eu compartilhar a minha tela e aí a gente vai, então, conversar. Aparece aí para vocês? Tudo ok? Tudo certo, está aparecendo para a gente. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Paula, sou professora, assim como vocês, e vim conversar com vocês um pouco sobre um tema bem complexo, né? Sempre a avaliação é um tema complexo, e em tempos de aulas remotas, muitos de vocês devem estar se questionando, devem estar muito ansiosos, muito nervosos em como fazer a avaliação, né? Então, eu vim conversar com vocês um pouco sobre avaliação. É uma conversa entre colegas. Para a gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória, como eu vim parar aqui. Eu sou professora também, sou professora há 23 anos. Comecei a minha trajetória profissional em uma escola da rede estadual aqui, onde eu estou falando com vocês hoje, que é o município de Capela de Santana, uma pequena cidade pertencente à região metropolitana de Porto Alegre, próxima a Montenegro, Portão. E eu comecei a minha trajetória enquanto professora aqui. Eu fiz magistério, então eu já trabalhei com ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, ensino médio, ensino superior. Venho de uma família de professores. Atualmente sou pesquisadora na UBRA, dentro do Laboratório de Estudos de Inclusão. Vocês acompanharam essa semana a Lívia é minha colega de pesquisa, também no laboratório. E a minha trajetória, enquanto professora, enquanto pesquisadora, ela se encontra, porque eu me tornei pesquisadora por ser professora. Por causa dos anseios de professora, por causa das dificuldades em sala de aula, eu fui buscar, né, mais aprendizagem. A gente não aprende tudo nunca, então eu fui buscando
toda essa bagagem que eu tenho hoje e que eu sei que ainda é pouca, por ser professora e por estar em sala de aula. E isso de buscar me fez estar aqui compartilhar com vocês. A minha trajetória deu uma mudada de rumo e esse novo caminho, enquanto pesquisadora, veio pela necessidade que eu sentia, trabalhando dentro de escolas, do professor falar com o professor. Nós temos muitos anseios, muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dificuldades, a gente precisa de troca, e essa troca ela tem que partir de professor. Então, eu estar aqui hoje vem neste meu caminho de querer trocar com professores, né? Que é essa minha busca atual dentro da minha profissão, professora. A gente vai falar de avaliação, mas para falar de avaliação, a gente não pode deixar de falar o que significa ser professor hoje. Sempre foi ser professor aquele que ensinava, muitas vezes era o que ensinava. Só que o professor, ele não é o detentor do saber. Ele ensina, mas ele aprende também. A gente aprende muito mais do que ensina. Ser professor é aquele que busca. Mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo em que a gente tem que buscar. A gente tem que se desafiar. Esses desafios que a gente está vivendo hoje, para nós, professores, muitos, é uma novidade. Eu imagino os anseios de muitos de vocês. E esses anseios são compartilhados por vários professores, por muitos, se não por todos os professores. Então, a gente vai ter que retomar muitas coisas, a gente vai ter que se adaptar, e mais do que nunca, a gente vai precisar avaliar todo o nosso caminho e estar em processo de reavaliação sempre do que a gente está fazendo com o nosso aluno, que a gente está trabalhando com o nosso aluno. Então, ser professor hoje tem muito mais significado do que esses que eu coloquei. Todos vocês devem ter inúmeras dificuldades, inúmeras coisas para relatar do que vocês estão vivendo, porque são situações, são contextos diferentes. Então, eu estou aqui hoje para fazer essa troca com vocês desses anseios que são de vocês e com certeza são meus também, né? São de todos os professores. Quando a gente fala em avaliação, a gente não pode deixar de enxergar o nosso contexto atual. O que a gente está vivendo hoje? Não é novidade para ninguém que o Covid chegou mudando toda a nossa rotina. Se diz que tem um novo normal dentro da sala de aula. Mas para nós, professores, que já falamos dentro de escola há muito tempo dessas novidades dentro do ensino, isso para muitos veio de uma hora para outra. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente teve que, dentro das nossas escolas, das nossas vidas familiares, reorganizar tudo. Reorganizar o nosso cotidiano, reorganizar o nosso dia a dia, porque não foram mais possíveis e permitidas aglomerações. E quer mais aglomeração que uma sala de aula? Né? Nós que vivemos um contexto numa sala de aula, principalmente ensino fundamental, ensino médio, tem aglomeração, eles se encostam, eles se tocam. Então, a suspensão das aulas, a suspensão dessas atividades, ela mudou essa nossa rotina devido a essas aglomerações. O Covid, ele mudou dentro de 192 países a rotina dentro das escolas. Segundo dados da Unesco, mais de 90% dos estudantes do mundo todo ficaram ou estão fora de sala de aula. Aqui no Brasil, as aulas elas foram suspensas em março, na rede estadual, no Rio Grande do Sul, na verdade, em 23 de março, seria, né, a data que marca a suspensão das aulas, e isso mudou todo o nosso contexto, todo o nosso planejamento anual. O planejamento de uma escola, ele não é feito em fevereiro, em março, ele foi feito ano passado. E esse planejamento, ele está mudando agora dia a dia. Né? Vocês estão dentro da sala de aula, vocês estão vivendo, estão vendo isso, está mudando dia a dia.
Então, a gente está vivendo uma situação que a gente não imaginava, nem naqueles filmes americanos a gente imaginava, né, que ia acontecer isso de uma hora para outra. A gente via, mas não imaginava que a gente ia estar vivendo essa experiência. E a gente está vivendo uma experiência que é uma experiência de emergência na saúde pública. E essa emergência da saúde pública, ela tem como finalidade sempre cuidado da vida. Nós, professores, a gente cuida e a gente lida com vidas do dia a dia. Então, a gente agora, dentro das nossas casas, a gente trouxe a escola para dentro das nossas casas, para todo o nosso contexto familiar, que não é simplesmente a gente ia para a escola, pronto, largou tudo. Não, a gente tem uma vida em casa. E essa nossa vida, ela veio aqui para trás do computador. E a gente tem filho, a gente tem os nossos cônjuges, a gente tem que cuidar de casa, a gente tem que dar conta das atividades de trabalho. E isso tudo veio de uma hora para outra. São 3 meses, praticamente, que nós estamos vivenciando isso, e isso exige da gente que a gente defina algumas coisas de acordo com o que a realidade nos impõe. Dentro das nossas escolas, a gente vive, e eu imagino que todos vocês, eu me coloco junto como professora, porque eu sou colega de vocês, eu me enxergo com muitas incertezas. Meu esposo é professor da rede estadual de ensino, e a gente tem trocado muito sobre o que está acontecendo, sobre o que está chegando. A gente conversa muito sobre isso, né? Conversa de, imagina, 2 professores, a conversa tem que ser, né, escola. E aí a gente conversa muito sobre isso e são muitas incertezas. Numa escola, a vivência da gente dentro da escola, a gente lida sempre com o tempo e o planejamento andando juntos, né? E para planejar coisas efetivas nas escolas exige muito tempo. E agora a gente não tem esse tempo. A gente está planejando coisas que estão acontecendo e vão acontecer amanhã. A gente não sabe quando as aulas vão voltar. Se vão voltar, quando vão voltar, a gente não tem essa definição. A gente tem uma expectativa, mas a gente não sabe se essa expectativa, porque ela não depende de nós, ela vai realmente ocorrer. Então, nós lidamos com a urgência das aulas presenciais que foram suspensas e os estudantes foram para casa ter aula. E os contextos são totalmente diferentes. Nós temos alunos na rede pública, alunos com condições financeiras para ter acesso à internet, para ter acesso à aula no EAD, e a gente tem estudantes que não têm esse acesso. A gente tem professores que têm acesso e tem professores que não têm. Então, nós estamos lidando com uma urgência, e essa urgência traz inúmeros desafios. Mas nós somos professores, né? A gente gosta de desafio. Não precisava ser assim, né? Mas a gente vai superar esses desafios. A prioridade hoje é defender a nossa vida, defender a vida dos nossos alunos, defender a vida dos nossos pares, defender a vida de todos. Essa é a prioridade. Mas a gente, como professores, a gente não pode deixar de dar atenção ao desenvolvimento e à formação dos nossos alunos. Só que como isso vai ser feito, isso vocês conversaram, a Lívia teve essa semana, né, teve ontem, conversou com vocês sobre metodologias ativas, a Tamara conversou com vocês ontem sobre o planejamento. Isso que a gente está conversando essa semana, claro, a gente não é sabedor de tudo. A gente está trazendo opções, a gente está conversando com vocês para a gente entender o que está acontecendo, para ter essa troca entre colegas. E relacionada à educação, a gente sabe que a Constituição, ela assegura que todos têm o direito à educação. E que essa educação, ela deve ser digna, ela deve ser de qualidade. E que ela cabe ao Estado e à família. Mais do que nunca, ela cabe ao Estado e à família. Nós, professores, representamos o Estado. Nossas instituições de ensino representam o Estado. Mas a família está tendo que dar conta disso. E não é fácil. Quem tem filho e que está tendo aula remota, entende o que eu estou dizendo. Não é fácil. Né? Tem dias que a gente fica assim, enlouquecido. Que a gente diz, eu não estou aguentando, porque eu tenho que dar conta das minhas coisas e tenho que ajudar, auxiliar os meus filhos. E a gente vai ter que dar conta ainda de muitos alunos que não têm esse auxílio. Muitos alunos que não sabem
entrar no Google Classroom e a gente vai ter que trabalhar com eles ali. Então, isso que eu estou trazendo é a questão de possibilidades que a gente tem. É uma discussão do que a gente pode fazer e caminhos que a gente pode tomar ou que eu tomaria. Claro que todos têm opiniões diversas, né? Então, a gente tem que tentar escutar, né? E escutar quem? Os professores que estão em sala de aula e estão lidando com isso. O que a legislação traz para nós nesse momento? Decretos federais, estaduais e municipais, eles regulamentam esse enfrentamento dessa situação de emergência, essa situação de calamidade que a gente está vivendo. Os órgãos normativos do sistema de ensino, eles estão trabalhando para tentar amenizar o impacto dessas medidas que foram tomadas, e amenizar esse impacto em relação à construção do processo de aprendizagem. Então, todos os órgãos estão pensando nisso. Aqui no Rio Grande do Sul, um documento que saiu agora há poucos dias, indicativos pedagógicos para esse planejamento, execução, acompanhamento de um grupo de trabalho em relação à pandemia, onde tem vários setores, a SEDUC também se faz presente, eles visam, né, eles estão fazendo esse planejamento visando o retorno gradual, se acontecer das aulas presenciais ou não. Então, eles estão fazendo esse diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, fazer essa mobilização para esse planejamento, mas esse planejamento respeitando a autonomia, respeitando a realidade local e respeitando as possibilidades. Eu tenho acompanhado as lives e eu acompanho ali vocês também conversando no chat e eu vejo os anseios de vocês, né? As realidades são extremamente diferentes, né? Os nossos alunos são extremamente diferentes. Então, a gente vai ter que trabalhar dentro do que é possível. A gente não vai conseguir abarcar tudo, mas a gente vai tentar. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar. A gente não pode desistir, né? Porque os nossos alunos, a educação, né, no geral, mas aqui no nosso estado, ela depende de quem? Depende de vocês. Vocês, professores. Vocês que vão chegar nesses alunos. E como a gente vai chegar? Então, a gente vai ter que trabalhar dentro do contexto de cada realidade e respeitando sempre as possibilidades e o nosso aluno e o contexto familiar, o contexto de vida dele. Dentro do grupo de trabalho da pandemia no Rio Grande do Sul, no documento que está acessível a todos, diz que um dos desafios desse período excepcional que a gente está vivendo é construir, mesmo que de forma provisória, a gente sabe que é de forma provisória, porque a realidade nossa está mudando, o contexto está mudando dia a dia, recomendações, e essas recomendações, elas contribuem, né, para o fortalecimento da gestão educacional e permitindo subsídios para a tomada de decisões dentro das comunidades escolares, mas respeitando as realidades de cada comunidade. Quanto à avaliação, que é o nosso objetivo de conversa, a avaliação, quando a gente pensa na avaliação nesse contexto hoje, eu imagino que a angústia deve ser muita, né? É claro que a gente tem outras angústias antes da avaliação, a gente tem como a gente vai dar aula. Eu não vou, né? Eu não vou querer passar a avaliação antes, né? Mas isso é um processo. E a avaliação, ela é, se não a finalização, mas o meio de rever esse nosso processo de aprendizagem. Então, a gente está pensando como a gente vai fazer dentro da avaliação para superar as lacunas de aprendizagem do nosso aluno. Alunos que muitas vezes chegaram na escola uma semana antes de parar. É um contexto, é uma realidade. Eu tenho um filho em escola pública. Ele teve uma semana de aula e parou. Primeiro ano do ensino médio, nem conhecendo uma escola nova, não conhecendo todos os colegas, e ele parou. E eu tô vendo os professores se virando, se mexendo, tentando auxiliar esses alunos. Só que os professores não conhecem esses alunos. Eles não conhecem a realidade que esses alunos, eles conhecem de onde eles vieram, da escola que eles vieram, mas eles não tiveram o contato necessário que a gente, professor, às vezes leva 1 ano, 2, 3, para conhecer um aluno. Então, como se vai superar essas lacunas de aprendizagem? Nós temos que dar conta, né? Nós estudamos todos dentro das escolas, a BNCC, né? A gente está falando há alguns anos já sobre a BNCC, Referencial Curricular Gaúcho, de algumas
aprendizagens que a gente tem que dar conta, e algumas aprendizagens desses referenciais e da BNCC, elas vêm ao encontro nesse nosso momento que a gente está vivendo em relação à pandemia. Só que a gente, para fazer a nossa avaliação, a gente tem que estar em constante comunicação com a comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? Não somos só nós, professores. É a direção, são os pais, são os alunos. Então, para haver essa avaliação, a gente vai ter que se mexer nisso tudo. A gente vai ter que fazer a superação das lacunas, a gente vai ter que ter esse movimento de comunicação, e essa comunicação que não é pessoal, né? Pessoal não é ao vivo, né? A pessoa ali conversando, se tocando, se encostando, vendo no olho, mas a gente vai ter que ter esse tipo de comunicação. Os desafios são muitos. Eu coloquei aqui perguntas, porque eu imagino que vocês tenham essas perguntas, e a afirmação, que é uma afirmação que a gente já sabe disso. Eu não estou trazendo uma novidade. Quais são os desafios? O retorno das aulas presenciais. Vai haver? Quando? Como vai ser? E se retornar? O que eu vou precisar retomar? Meu aluno não acompanhou. O que eu vou fazer lá no retorno? Eu vou ter aqueles que acompanharam, aqueles que não acompanharam. Qual é a afirmação que a gente sabe? Que a gente tem que modificar as nossas estratégias. A gente não vai pegar aquele plano que a gente usava lá na nossa aula presencial e vai poder usar aqui. A gente vai ter que modificar. A gente vai ter que modificar a estratégia de chegar no nosso aluno. Então, é uma necessidade, isso é uma afirmação. Tá, mas e o meu planejamento anual? O planejamento anual das nossas escolas foram por água abaixo algumas vezes. Né? A gente planejou uma coisa que a gente vai ter que dar um novo, a gente vai ter que redimensionar esse nosso planejamento. A gente vai ter que contextualizar esse nosso planejamento porque a gente está vivendo. Então, são muitos os desafios, mas existe com certeza uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente vai ter que modificar, a gente vai ter que se reinventar. E esse reinventar não é só na aula. A gente vai ter que se reinventar nos nossos processos avaliativos, que muitas vezes a gente usa os mesmos há anos. E a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que se desacomodar. Como avaliar? Né? Eu não falei lá no início, mas a minha trajetória enquanto formação de professores, e eu fui buscar a formação de professores, foi devido aos alunos com deficiência. Eu sou professora formada em ciência, eu tenho magistério, mas eu tenho licenciatura em matemática. E quem é das exatas vai entender o que eu estou falando. Eu tenho uma formação tradicional. A formação que eu tive, a minha graduação, né, no meu processo de ensino médio, no magistério, nos cursos que eu fiz, foi uma formação tradicional. E na formação, no curso de matemática, a gente tinha muito, né, que eu imaginava, há 23 anos atrás, eu imaginava que o meu aluno lá, quando eu fosse dar aula, ele ia ter que ter aula e ia ter que aprender o que eu estava ensinando e do meu jeito. E com o tempo, né, com a caminhada dentro da escola, eu vi que não era assim. E dentro desses desafios, começaram a vir os alunos com deficiência. E quando eu fui buscar no meu doutorado, eu fui buscar por causa dos alunos com deficiência, porque eu achava que eu não estava conseguindo atingir esse aluno, eu estava com ele na sala de aula, mas tá na sala de aula não é incluir, né? E eu achei que eu tinha que estudar mais. Foi um processo exaustivo, longo, cansativo, mas que me trouxe uma modificação no meu jeito de pensar enquanto professora. Hoje, eu enxergo que a minha avaliação dentro da disciplina de matemática, ela não pode ser só quantitativa, ela tem que ser qualitativa. Eu aprendi a olhar o meu aluno diferente. E esse processo de olhar o aluno diferente, mais do que nunca, ele é necessário. Então, eu estou aqui hoje falando para vocês de avaliação, por causa dessa minha caminhada, eu acho, dentro do processo de inclusão. Professores que trabalham com alunos com deficiência, eles modificam a visão deles enquanto professor. Eu modifiquei a minha. Depois de
mais de 20 anos em sala de aula, eu me tornei outra professora por causa disso. Não estou dizendo, eu sempre vou fazer coisa nova, sempre vou fazer coisa diferente. Não. Mas hoje, eu priorizo mais a qualidade do que a quantidade. Eu priorizo aquilo que o meu aluno pode me mostrar. E aí, quando eu falo em como avaliar, a gente tem que fazer, sim, um diagnóstico. A gente tem que fazer um diagnóstico desse aluno para levar em conta essas diferenças em conhecimento, em habilidades desenvolvidas. Mas como eu vou fazer essa avaliação diagnóstica agora, né? Bom, tem inúmeras formas. Eu posso conversar com o meu aluno pela tela do computador. Tá, mas Ana Paula, o meu aluno não tem acesso. É uma família toda que tem um celular e se o pai e a mãe saem para trabalhar, não tem o celular. A gente vai ter que achar um meio de chegar nesse aluno. É difícil? É desafiador? Muito. As diferenças dentro da nossa sociedade cada vez mais estão visíveis. As diferenças dentro da nossa rede estadual de ensino estão muito visíveis. Os nossos alunos têm aqueles que têm como chegar ao que a gente está propondo, tem outros que não. Então, a gente vai ter que identificar meios e achar meios de conseguir chegar nesse aluno dentro dessas diferenças todas, para conseguir ver o que ele conhece. A gente vai ter que identificar sempre a aprendizagem em cima dos objetivos. Então, a gente vai ter que traçar objetivos e a gente vai, em cima deles, identificar qual é a aprendizagem desse nosso aluno. A gente vai ter que especificar necessidades e prever planos de intervenção pedagógica. Esses planos de intervenção, eles vão ser o quê? Eles vão ser planos que vão retomar, que vão reavaliar, que é plano para poder trocar a aprendizagem com nossos alunos, mas a gente vai ter que prever esses planos, a gente tem que ter um planejamento, a gente não vai para a sala de aula sem planejamento, pensando, hoje eu vou dar aula assim. Mais do que nunca o planejamento é necessário. Só que o planejamento, ele é mutável. Ele vai mudar, né? Nem sempre a gente vai planejar uma coisa e eu vou chegar e vou dar exatamente aquilo. Nossa, quantas vezes eu, como professora, eu era até frustrada, pensando, nossa, eu planejei isso, cheguei na aula, eu não dei a metade do que eu previ. Isso acontece. Então, a gente vai ter que, sim, fazer prever esses nossos planos e estar sempre em constante movimento dentro desse nosso planejamento. E a gente vai ter que achar um meio, eu falo, a nossa rede de ensino, né, de assegurar essa qualidade que a Constituição e que a LDB e que os PPPs da escola, né, os planos curriculares, essa qualidade que eles preveem. Então, a gente vai ter que priorizar a qualidade frente à nossa quantidade de conhecimento. Os objetivos e as habilidades, eles têm que ter foco na preparação para o enfrentamento de futuras crises. Tanto os nossos objetivos e as habilidades que nós, professores, vamos desenvolver conosco. E os objetivos e as habilidades dos nossos alunos. Eles têm que ter foco na preparação para um futuro que a gente não sabe, a gente não conhece o futuro, a gente conhece o passado. O futuro a gente não conhece. A gente tem que desenvolver competências socioemocionais com o nosso aluno. Um aluno mais resiliente, que possa enfrentar momentos de adversidade, que tenha essa capacidade, que se adapte às novas situações do dia a dia, da sociedade que ele está inserido. Um aluno e um professor também. Isso que eu estou falando não é só para aluno, é para professor também. Com mais empatia, que reconheça que, na minha escola, os meus alunos têm acesso. Tá, mas na escola do meu colega, não. Então, a gente não pode trabalhar da mesma maneira. Então, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter empatia com a família do nosso aluno que diz que ele não tem acesso. E a gente vai ter que, sim, pensar um meio. Não é fácil, mas a gente vai pensar. A gente tem que desenvolver no nosso aluno confiança. E, principalmente, eu acho muito importante, a gente tem que ensinar os nossos alunos, e é difícil ensinar a lidar com frustrações, mas a gente lida com frustrações no nosso dia a dia. Então, eu me lembro o ano passado que a gente estava estudando a BNCC na escola que eu trabalhava, e eu pensava muito que lá dentro dizia que tinha que desenvolver a competência socioemocional da empatia, e eu pensava, nossa, como eu faço para avaliar se o meu aluno desenvolveu ou não empatia? Vocês nunca se fizeram essa pergunta?
Nossa, é uma coisa tão complexa, né? Nós, professores, às vezes não temos empatia com o nosso colega. Como é que eu vou desenvolver no meu aluno uma empatia? Eu não tenho empatia com o meu aluno. E aí, isso sempre foi uma coisa que ficou muito no ano passado, no retrasado, e agora, nessa crise, eu fico pensando, nossa, que momento da gente desenvolver a empatia, né? Que momento da gente se colocar no lugar do outro que não tem acesso, ou do outro que não consegue. Quantos colegas a gente tem que estão apavorados porque não sabem mexer no Google? Eu sei, mas, eu sei, eu não vou ensinar para os outros. Não, é a hora da gente trocar, é a hora da gente ter empatia com o nosso colega. Então, essas competências, elas são necessárias da gente pensar e da gente desenvolver, e esse é o momento. O que avaliar? A primeira coisa que a gente tem que ter foco, pessoal, esse ano, ele é um ano atípico. Por ser um ano atípico, a gente vai ter que ver quais aprendizagens são essenciais na trajetória escolar do nosso aluno. A gente não vai cumprir aquele plano que a gente planejou em 2019 para 2020, ou na jornada pedagógica de 2020, no começo do ano na escola. A gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então, a gente vai ter que sentar e prever aprendizagens essenciais. A gente sabe que o governo, a Secretaria da Educação, está pensando nisso, né? Quais são as aprendizagens essenciais? Então, a primeira coisa é isso, verificar quais são as aprendizagens essenciais que eu preciso desenvolver nos meus alunos, tá? Que eles precisam para continuar, para dar sequência na vida escolar deles. Quando a gente fala em avaliar, logo me vem à cabeça 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Estou falando como professora de matemática, tá? O aluno lá no 9º ano do ensino fundamental, ele está encerrando, fazendo um fechamento para poder entrar no 1º ano do ensino médio com novos conteúdos, com novas dificuldades dentro do conteúdo de matemática. Então, os alunos que estão hoje no 9º ano, eles vão ter uma lacuna. Então, como a gente pode fazer para abranger essa lacuna? Para minimizar essa lacuna para ele chegar no ensino médio. Os alunos de 3º ano é final de ciclo, né? Eles estão finalizando a educação básica. Eles estão pensando em Enem, eles estão pensando em ir para uma universidade ou mesmo para o mercado de trabalho. E essas lacunas que vão ficar. Então a gente tem que ver o que a gente vai abranger desses objetos de conhecimento que estão lá, que são fundamentais para a vida dele. Eu acho que essa é a palavra. A gente tem que botar o que é fundamental para esse aluno. É um momento excepcional. E por ser excepcional, ele precisa, mais do que nunca, de inovação do professor, de criatividade. Nossa, enquanto professora, a gente já é criativa, a gente vai ter que ser mais criativo. A gente tem que reorganizar os nossos tempos e os nossos espaços escolares, tá? E esses espaços escolares não é o espaço físico escola. A minha sala aqui é o meu espaço escolar agora. Tá? Então, eu tenho que reorganizar esse meu espaço escolar para que esse espaço escolar não dê conflito com a minha vida aqui em casa. Então, isso tudo é necessário, essa reorganização enquanto professor. Quanto à avaliação, ela tem que ser e ela deve ser mais do que nunca um processo contínuo. Ela não finaliza ao final de cada ciclo de conteúdo, ela vai sempre retomando, né? Eu sempre digo, né, que dentro da matemática, eu digo sempre para os meus alunos que a matemática por si só, ela é cumulativa. Porque se tu não sabe lá somar e subtrair, tu não vai saber multiplicar e dividir, né? Então, tu tem que ter uma sequência. Então, um processo contínuo. A avaliação diagnóstica, ela tem que estar presente nas nossas aulas. Numa conversa com o nosso aluno, a gente consegue observar muita coisa. Então, esse diagnóstico, ele tem que estar presente. E ela, mais do que nunca, ela tem que ser individualizada. Individualizada não significa que eu vou fazer uma prova para cada aluno. No nosso Google Classroom tem os formulários, eu usei muito formulário para fazer provas, avaliações com meus alunos, pequenos testes. Então,
Eu ia lá, fazia o teste com eles na disciplina de matemática, algumas questões objetivas. Ser individualizada não é que eu vou fazer uma questão objetiva para cada aluno. Ser individualizada significa até mesmo que na hora que eu for retomar essa minha avaliação, eu vou enxergar cada aluno com o seu processo de aprendizagem. Isso é o ser individualizado, né? Eu vou enxergar cada aluno dentro daquela avaliação que eu fiz. Eu sou professora de português, eles fizeram uma leitura de um artigo e a gente vai debater dentro desse artigo. Ser uma avaliação individualizada não é que cada aluno vai ter um artigo, é que quando eu for retomar com os meus alunos, eu vou enxergar dentro da avaliação de cada um a sua aprendizagem. Ah, Ana Paula, mas não é nenhuma novidade. Eu enxergo. Muitos enxergam, muitos não enxergam. Então, a gente precisa enxergar o nosso aluno individualmente, tá? No processo avaliativo. Alguns vão atingir o máximo que para eles é 50% da aprendizagem. Tô falando em quantidade, mas não precisa ser em quantidade. Eu conheço o meu aluno, por isso que a gente tem que conhecer o nosso aluno, nem que seja virtualmente, e eu sei que o meu aluno ali, ele fez, para mim, poderia ser melhor, mas eu sei que ele deu o seu máximo. Se ele deu o seu máximo e eu estou enxergando isso, eu estou enxergando ele individualmente. Quanto a instrumentos avaliativos que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar autoavaliações. Essa autoavaliação, ela pode ser feita até com os pequenos. Já pensaram com os pequenos lá, ensino fundamental, séries iniciais, fazer uma autoavaliação onde eles façam desenhos demonstrando a realidade dele? Como eu estou nas aulas? O que eu pretendo nas aulas? Como melhorar nas minhas situações de ensino? Então, autoavaliação não precisa ser escrita, ela pode ser uma representação. A gente pode utilizar questionários discursivos, não 10 questões discursivas para o nosso aluno, mas ele, por exemplo, ele leu um artigo e esse artigo, essa reportagem, um aluno leu um gráfico. Ele leu aquele gráfico que envolvia, olha só, um gráfico que envolvia questões que podem ser aproveitadas nas aulas de geografia, nas aulas de história, em matemática. Ele leu esse gráfico e ele vai falar sobre esse gráfico, explicar a leitura desse gráfico dele. Então, um questionário onde vai escrever testes objetivos. O Google Formulários ajuda muito a gente em testes objetivos nesse momento de pandemia. A gente pode fazer as questões objetivas lá, a gente pode fazer essas questões e depois o nosso aluno, quando for receber, claro, colocar para que ele receba apenas uma vez, colocar para que as questões sejam, porque a gente conhece, né, o contexto de uma sala de aula, colocar de um jeito que os nossos alunos não recebam da mesma maneira as letras do questionário, da nossa questão lá, elas podem ser a pode ir para B, pode trocar para cada aluno. A ordem, a sequência das perguntas também não precisa ser a mesma, a gente pode fazer isso selecionando para que seja uma diferente para cada aluno, e a gente vai fazer esse link, deixar aberto para ele durante uns 3 dias, 4 dias, e aí ele vai lá, vai fazer essa questão, esses exercícios, e a gente vai ter um retorno, a gente vai ver os alunos que fizeram, os que não fizeram, então isso é uma possibilidade de um instrumento avaliativo. Seminários, uma discussão entre algum conteúdo. Vou dar um exemplo, meu marido é professor de biologia, aí ele vai escolher um tema em biologia, de genética, e vai pedir para os alunos apresentarem. Eles podem apresentar aqui por essa ferramenta. Se a gente pode usar o Google Meet para apresentar, eles também podem. Tá, mas e Ana Paula, é aqueles alunos que não têm acesso à internet? Bom, aqueles alunos que não têm acesso à internet, naquele momento, a gente consegue gravar a nossa aula. Tá, mas e aqueles que não têm? Isso é uma outra coisa que a gente tem que observar, os que não têm acesso à internet. A gente tem que pensar que esses alunos têm que ser atingidos também, nem que seja de forma a irem na escola, a escola tem um espaço onde vai receber um aluno, ou entregar para esse aluno impressa atividade. Então, tem que se ver possibilidades. Listas de exercícios, né? Verificar a participação nas aulas. Se a gente quer qualidade, verificar a participação nas aulas não é verificar a frequência, é verificar se o aluno está participando dentro da nossa aula, do nosso contexto, do que a gente está conversando, do que a gente está debatendo. Pesquisa científica.
é que a gente às vezes pensa que o nosso aluno não é capaz. A gente pensa às vezes, nossa, eu não vou fazer isso aqui porque eles não vão conseguir. Os alunos nos surpreendem. E pesquisa científica, eles adoram fazer. Se for um tema bem importante, relevante para eles, eles fazem, eles interagem entre eles, e isso pode ser um ótimo instrumento avaliativo nesse momento. O que cabe para nós, enquanto professor, nesse processo que a gente está vivendo e pensando nas nossas aulas e pensando nas nossas avaliações? Cabe ao professor inovar a sua prática, né, em sala de aula, inovar o seu processo avaliativo. Cabe ao professor estimular o aluno para que ele participe. Mesmo aquele aluno que não consiga participar ali ao vivo, a gente estimular de outra maneira, pensar formas de estimular de outra maneira. Cabe a nós, professores, desenvolver o conhecimento dos nossos alunos e proporcionar conhecimento e interação para eles com o que a gente tem no momento. Cabe ao professor desconstruir a prática dele. A nossa sala de aula lá na escola não existe nesse momento. A nossa sala de aula, ela está dentro do Google Classroom. Então, a gente vai ter que desconstruir aquilo que a gente estava acostumado. A gente vai ter que romper as barreiras que aparecerem, e vão aparecer, estão aparecendo. A gente vai ter que, mais do que nunca, ser flexível. E a gente tem que se reinventar. É a hora da gente se reinventar. Enquanto professor, enquanto avaliador, enquanto troca nossa dentro da escola, é o processo das instituições agora se reinventarem. Foi meio goela abaixo pra gente, veio de uma hora para outra, mas é o que a gente tem, então a gente vai ter que sim se reinventar. Algumas estratégias que eu acho que ajudam a gente a trabalhar, a gente ter objetivo claro, então ser bem claro no que a gente quer, a gente ser realista e com uma meta acessível. A gente pode pensar grande, mas começa pensando menor. O que eu posso fazer e que eu posso fazer para alcançar essa meta? Porque se a gente não consegue alcançar essa meta, a gente fica frustrado e não permite que a gente vá procurar outras coisas. Então, começa pensando, né, de uma maneira bem realista dentro da realidade que melhor do que nunca vocês conhecem. A gente tem um plano definido com objetivos e estratégias para alcançar. A gente tem que também monitorar, avaliar e reformular constantemente. E mais importante, uma das coisas que eu aprendi nesse meu tempo como professora é que a gente tem que trabalhar em conjunto. A gente não é professor sozinho. A gente precisa ter parceria entre os nossos colegas, que são os nossos pares, assim como os alunos são com os seus colegas, seus pares, nós temos os nossos colegas professores. Parceria, trabalhar junto com a direção da escola. Nesse momento, é o momento de todos se ajudarem. Então, isso é muito importante. Eu acho, assim, fundamental o trabalhar em conjunto. Algumas considerações, né? A aquisição dos saberes docente é um fenômeno mediado pelas experiências que a gente vive. O que eu sou professor, hoje, eu sou professora desse jeito por tudo que eu vivi enquanto docente. Daqui um ano, eu vou ter as minhas vivências a mais, eu posso ser um pouco diferente, modificar o meu pensamento. Mas a gente é o que a gente tem de aquisição na nossa vida docente. A gente tem que redesenhar a nossa prática, a gente vai ter que enfrentar os nossos medos. Todos estamos com medo. Todo mundo, nós estamos todos na mesma. E a gente tem que buscar novas formas de enfrentar esses nossos medos, de buscar ensinar, aprender, enxergar todo mundo. A gente precisa disso nesse momento. A gente precisa ter um olhar diferenciado para os concluintes do ensino fundamental, o 9º ano, para os concluintes do ensino médio, o 3º ano, para os alunos em fase de alfabetização, nossa senhora, professoras de 1º ano, 2º ano de alfabetização, toda a minha admiração por vocês nesse momento. Aos alunos com deficiência, a gente precisa enxergar, nós estamos com muitos alunos em classes inclusivas, a gente precisa enxergar esses alunos neste momento, que não estão tendo acesso às aulas, às vezes,
que a família não sabe como ensinar esses alunos, como trocar com eles. Alguns precisam da socialização da escola e como a gente vai fazer se o nosso ambiente é diferente. A gente precisa ter um olhar diferenciado. Não pensando, eu não estou nem pensando em avaliação só aqui, eu estou pensando em chegar às atividades para esses nossos alunos. A gente precisa de grupos de discussões, trocas, sugestões, encaminhamentos para os professores. Isso que a gente está fazendo essa semana são trocas. Eu não estou vindo aqui falar em avaliação e mostrando exemplos de provas para vocês, de trabalhos, o que vocês poderiam fazer. Por isso eu estou aqui. É troca. Eu estou querendo trocar com vocês. Então, a gente precisa disso. A gente precisa de suporte pedagógico, material pedagógico diversificado. Acho que todos concordam comigo. Se a gente não tivesse suporte, a gente não vai conseguir dar aula, a gente precisa. Só que a gente tem que buscar também. Né? A gente não adianta a gente ficar reclamando e né, a gente vai ter que ter uma forma de buscar. Então, a gente precisa de parceria para buscar isso. A gente está num ano atípico. O ano que a gente está vivendo é totalmente diferente daquilo que a gente já viveu. Então, durante esse ano, a gente tem que estar sempre revisão dos nossos objetivos, das nossas habilidades que a gente quer trabalhar com os nossos alunos, e a gente tem que dar prioridade no que faz sentido a continuidade da trajetória escolar deles. Então, a gente vai ter que priorizar isso. Assim como os nossos alunos de alfabetização, a gente vai ter que ter uma maneira de priorizar a alfabetização deles, a gente vai ter que ter uma maneira de priorizar nos nossos alunos com deficiência, que eles tenham um desenvolvimento das habilidades deles, a gente tem que priorizar nos nossos alunos de séries concluintes, né, que eles consigam atingir os objetivos daquele ano, e a gente tem que priorizar aprendizagens nesse momento. Não vai ser igual, não adianta. Por fim, eu acho que uma sugestão, né, nas avaliações de vocês, quando vocês forem pensar nas aulas e nas avaliações, elas caminham juntas. Se a gente faz a aula, a gente pode fazer a avaliação dessa aula. Então, a gente tem que priorizar a cooperação entre os nossos alunos. A gente tem que priorizar o desenvolvimento da empatia, a empatia lá da BNCC, que eu estava preocupada lá como eu ia desenvolver. Agora é a hora, priorizar a empatia. Os alunos com eles mesmos, com seus colegas. Priorizar a superação dos obstáculos. Priorizar nos nossos alunos e na gente a questão da resiliência, de enfrentar esses momentos de adversidade, de conseguir superar eles. E priorizar a qualidade. Se eu tivesse que destacar uma palavra aqui, a gente tem que priorizar nas nossas avaliações a qualidade. Esqueçam quantidade. Ó, professor de matemática não falando em quantidade. É qualidade. É qualidade que a gente precisa. Eu gosto dessa frase, é do Paulo Freire, né? E ela diz que ninguém ignora tudo. Eu acho que ela vem ao encontro do que a gente tem agora. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso a gente aprende sempre. Isso para nós, professores, para os nossos alunos. É a hora da gente... Vai chegar um momento que vocês vão chegar e... Ai, como é que eu faço? Se eu uso essa tecnologia, eu não sei. Eu vou fazer essa avaliação, não sei se vai dar certo. Testa. E se não der certo, chega para o teu aluno e diz... Eu também estou aprendendo. Eu... Tô numa sala de aula diferente da minha. Eu tô aprendendo junto com vocês. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa disso. A gente precisa se mostrar realmente. E errar, pessoal, é humano. A gente pode mostrar para o nosso aluno também que a gente erra. E não é vergonha nenhuma. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que saber que a gente não sabe tudo. Tá? E que a gente precisa dos outros. A gente precisa dos outros para conseguir superar esse momento tão difícil da vida da gente. Por fim, eu quero deixar o meu abraço para todos vocês, agradecer a Letícia por esse convite, né? Não sei se foi o que vocês esperavam, mas aqui eu deixo os meus contatos, né? O meu e-mail nas redes sociais também, Ana Paula Colli. Estou à disposição para o que vocês quiserem, para a gente conversar, assim como eu vim hoje de forma voluntária, que vocês também tenham possam se sentir, né, à vontade de me chamar, se tiver vontade para a gente conversar. Eu faço parte do grupo de pesquisa do LEI, um abraço para meus colegas também, né, que tem alguns que são professores também na rede estadual. Meu abraço para todos os professores da rede estadual, vocês são guerreiros, e
quero deixar um agradecimento especial para 2 escolas, tá? Para a escola Almeida Ramos, aqui de Capela, que é a escola onde eu comecei, onde eu aprendi a ser professora, continuo aprendendo hoje, mas foi onde eu aprendi, e para a escola São João de Montenegro, que é onde meu marido trabalha e onde meu filho estuda também. Ontem eu vi, só uma observação antes de encerrar, que vocês perguntaram sobre o avatar. O meu também tem um avatar aqui, é do Mirror. É um aplicativo gratuito e a gente pode colocar, e os alunos adoram sempre quando a gente coloca nas nossas aulas. Muito obrigado a todos, espero ter atingido a todos, né, de uma maneira, assim, da gente repensar as nossas avaliações, priorizando a nossa qualidade sempre. Muito obrigada. Obrigada, Ana, muito obrigada. Com certeza, as tuas reflexões foram muito importantes e só vem ao encontro do que a gente tem trabalhado nesses dias. Obrigada por trazer também os indicativos pedagógicos que foram feitos e validados por várias instituições, que isso vai nortear o nosso trabalho na rede de ensino do Rio Grande do Sul como um todo, e não apenas, né, na rede pública, por falar na necessidade de mobilização, né, de planejamento, respeitando sempre a autonomia das escolas, de acordo com cada realidade. Isso é um processo que leva tempo, é uma construção conjunta, né? Como tu falaste, ninguém ignora tudo e ninguém sabe tudo. Então, estamos sempre aprendendo, nós estamos aprendendo uns com os outros, estamos sempre acompanhando nos chats de discussão as pontuações dos professores, tudo é levado em consideração e a gente está sempre com o objetivo de melhorar, facilitar e principalmente em dar suporte para que esse momento todo aconteça de uma forma menos difícil, embora a dificuldade e o desafio exista e seja para todos. É importante colocar também que a ambientação virtual, ela ainda está ocorrendo. Para que nós consigamos fazer a capacitação em letramento digital, nós precisamos ter todos os professores, né, dentro do ambiente virtual, ou pelo menos um número expressivo deles. Letramento digital é muito importante, né, mas existem outras coisas que são importantes também, tão importantes quanto isso, que é o que nós temos trabalhado essa semana, e nós iremos trabalhando até amanhã, que são os temas, né, de capacidades, competências socioemocionais, as metodologias ativas para utilizar nesse ambiente virtual, avaliação no ambiente virtual de aprendizagem, o planejamento de aula, isso tudo é muito importante. Então, é importante entender o que é o ensino remoto, né? E como é que a gente se prepara para a aula nesse novo formato. Nós precisamos estruturar as atividades, nós precisamos entender como é que elas funcionam no ensino remoto, nós precisamos aprender a fazer as avaliações nesse ambiente e questionar, sim, que tipo de avaliação nós estaremos fazendo nesse momento, que não só nós, mas os nossos alunos também estão preocupados, angustiados, fragilizados. E a última parte, depois de todo esse processo de aprendizado e reflexão, aí sim é colocar essa nova aula dentro do ambiente virtual. Então, a semana que vem nós falaremos mais especificamente sobre o letramento digital e amanhã ainda estaremos falando sobre tecnologia e educação. Agradeço imensamente a participação da Ana, as intérpretes também, Patrícia e Daiane, e foi um privilégio ter estado novamente com vocês aqui essa tarde. Até amanhã, então, às 14 horas, e um abraço para todos.